Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Não. É o Dá o seu. Acho que eu vi que ele não estava funcionando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento precioso, estarmos aqui na tua presença, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa sensibilizar os corações aqui hoje para ouvir a tua palavra. Pai querido, usa-me, Senhor, apesar de mim, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Fala, Senhor, através da tua palavra ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu te entendo, viu, Janária? Ai, quando eu chego que eu vou ministrar, já tem muito tempo que eu não ministro, eu já fico olhando as saídas de emergência. Eu penso, como que eu faço para escapar? Não tem jeito. Eu falei para a pastora Emília, pastor, eu não vou mais negar o chamado do Senhor. Então, quando independente do que seja, ela é porque gosta de me chamar para pregar, mas eu falei, independente do que o Senhor me oriente a fazer, a partir de agora eu vou fazer. Não importa o ministério, o que ele me direcionar, vai ser feito, porque eu não quero ser igual a Jonas, que nega e apanha, né? E hoje, cadê a Iana? Está aqui hoje a Iana? Hoje a Iana não veio, mas quem lembra da mensagem que a Iana pregou aqui domingo passado, que foi uma bênção? Quem estava aqui e lembra? Me abençoou demais aquela palavra. E eu já tinha uma outra mensagem pronta, mais ou menos, na minha cabeça. Só que me abençoou tanto aquela primeira bem-aventurança que a Iana ministrou, que eu falei, eu vou ministrar agora sobre a segunda. E tinha tudo a ver com aquilo que o Senhor já estava ministrando ao meu coração. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus, de novo. Mateus 5. Eu queria pedir que alguém, de preferência um homem que tenha a voz bem forte, leia bem alto esse versículo. Eu falei, não? Mateus 5, o versículo é o 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse tem a voz forte mesmo. Amém, irmãos. Quando eu peguei essa mensagem, eu abri nas bem-aventuranças e falei assim, poxa, eu fui tão abençoada com a Iana que eu vou falar sobre outra bem-aventurança. E ela falou que o Espírito Santo ministrou o coração dela para falar sobre a primeira, começar do início. Eu falei, então eu vou falar da segunda. E dá vontade de falar sobre todas, né? De fazer domingo após domingo falando sobre cada bem-aventurança. E aí me veio à mente quando eu li, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Que grande contradição você pensar em Jesus falando que felizes, bem-aventurados, felizes são os que choram. Porque normalmente quem está chorando não está feliz, né? A não ser que esteja chorando de alegria. A não ser que esteja chorando por uma conquista, por uma bênção. Mas normalmente quem está chorando é porque está triste. Está infeliz, está machucado com alguma coisa. E eu quero que vocês segurem esse pensamento aí da contradição. Para eu dar um breve testemunho pessoal. Já faz muito tempo, eu acho que tem mais ou menos uns 3 para 4 anos que eu não ministro a palavra aqui na igreja. Eu passei por um período, e se eu chorar, não tem problema, porque o tema da mensagem é chorar. Então, se eu chorar, vocês me perdoem. Eu passei um bom tempo. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu fui uma criança criada no Evangelho, uma adolescente que me dedicou ao Senhor, uma jovem que me dedicou ao Senhor. E quando eu cheguei na vida adulta, né, e todos os afazeres e as obrigações e a vida de mãe e de tudo, e profissional, e a gente vai deixando com que as coisas se esfriem. A gente vai deixando se afastar de Deus. Não é que Ele se afasta da gente, é que a gente vai se afastando dele. E já tinha algum tempo que eu vinha com alguns conflitos internos. Algumas coisas, algumas não concordâncias. Porque às vezes você vai para a igreja e você fica, poxa, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Porque você leu muito, você sabe muito. E a letra mata. O espírito vivifica. Quando você lê essa palavra aqui só com os olhos naturais, e quando a gente começa a ler com o nosso intelecto, essa letra ela nos mata, porque a gente começa a observar contradições. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a gente não pode olhar para ela com os olhos naturais, nós temos que olhar com os olhos espirituais. Nós temos que olhar com fé. E eu passei a deixar isso de lado. Comecei a deixar. Só que um dia eu estava assistindo, eu acho que era uma live, eu não vou me lembrar exatamente quem era que estava falando aquela palavra. E essa pessoa leu um texto que eu quero que você abra aí, que é Mateus 24. Continua em Mateus. Essa pessoa leu Mateus 24, o versículo 9, a parte B, até o 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu não encontrei. Vocês já estão em Mateus. Fica em Mateus e só continua, porque nós vamos ver várias coisas sobre Mateus. Mateus 24, 9, a partir do B, fala: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu lembro que quando essa pessoa leu essa palavra, eu já tinha lido quantas vezes essa palavra, já tinha passado muitas vezes sobre ela. Mas essa pessoa leu e falou assim: Senhor, após terminar de ler, ele fez a seguinte oração: Senhor, não permita que seja o meu. Não permita que seja o meu. E eu fiquei repetindo aquilo: Senhor, não permita que seja o meu. E eu percebi naquele momento que eu era uma daquelas. Quando eu li essa palavra, naquele dia me caiu a ficha de que o amor de muitos se esfriariam, de quase todos, e eu era uma dessas quase todas. E aquilo me impactou muito, porque eu já sabia, porque você sabe. A gente sabe quando a gente está esfriando. A gente sabe quando a gente para de ler a Bíblia, para de ter apetite, para de orar, para de querer louvar. Você começa a ter interesse para ouvir outras músicas. Você não quer mais ouvir adoração, porque são coisas muito chatas. Eu não quero porque inúmeras coisas. E você começa a ter uma dificuldade tremenda de levantar para ir à casa de Deus.
São algumas características que eu não sei se você se reconhece nelas, mas eu me reconheci naquele dia. Eu comecei a parar. E aí a gente vai ficando quase morta, né? Mas naquele dia eu fiz uma oração. Quando eu ouvi aquela palavra e eu me identifiquei e falei: Senhor, não permita que seja o meu amor que venha a se esfriar. Não permita, Senhor, que seja o meu. Porque coisa muito triste é você ser morno. Eu acho que o pior nível de frieza espiritual que uma pessoa pode chegar é ser morno. Não é ser frio. O maior nível de frieza é ser morno. Porque Jesus não fala assim: eu vou vomitar os frios da boca, mas ele fala que vai vomitar os mornos. Ele fala que vai vomitar, porque para ele é intragável. Ou seja, é melhor que você esteja no mundo, fazendo tudo de errado, arrebentando a boca do balão e sabendo que você está errado e não está levando ninguém a pecar, do que você estar fingindo que é crente, mas não é. Não é. E a gente passa a observar que são quase todos mesmo que estão assim. São quase todos. Antigamente, como cristão, a gente sabia o que era certo e o que era errado. A gente tinha noção clara disso. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Hoje não, hoje é relativizado. Hoje eu posso fazer tudo. Todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, desculpe. Todas as coisas me são lícitas. Então eu posso fazer o que eu quiser. É normal. Eu estou falando isso não é para vocês. Eu estou falando isso porque foi o que eu identifiquei em mim na época. E aí, se você estiver se identificando também, aí você veste. Aí você veste a carapuça, tá? Então eu comecei a perceber essas coisas em mim. Eu falei: cara, eu estou morna. Eu não quero ser vomitada. Eu não quero ser vomitada. E talvez seja por isso que você que vem novo na igreja nunca me viu aqui, porque eu abandonei o altar. E na última vez que eu ministrei aqui, eu falei: essa é a última, nunca mais eu subo lá. Tanto que hoje foi muito difícil. Eu passei o dia com muita dificuldade. Muita dificuldade. Pensando em ligar para a pastora e falar: pastora, arruma uma palavra aí e prega. Mas naquele dia eu fiz uma oração. Eu não lembro se foi exatamente naquele dia, não, mas assim, naqueles dias ali, onde aquilo veio sobre mim, eu falei assim: Senhor... tem outra coisa que eu preciso dizer. Eu comecei a desacreditar tanto que eu não acreditava mais em Deus. Eu não sabia mais se era real. Esse púlpito está meio torto. Tem nada não, eu não vou derrubar ele não. Ele está em falso em cima do... pronto, arrumei. E eu comecei a desacreditar daquelas coisas que eu tinha aprendido quando eu era criança. Eu falei: será que é assim mesmo? Eu falava: será que é isso mesmo? Gente, será que quando eu oro tem alguém me ouvindo mesmo ou eu estou falando para as paredes? Comecei a questionar. Eu não sei se você já se questionou sobre isso, mas eu acho que quase todo mundo já se questionou alguma vez. Será que Deus existe mesmo? Gente, será que Deus existe? Será que isso é real? Ou a gente está viajando na batatinha? Estamos todo mundo aqui e não existe ninguém. E eu me questionei muito durante esse tempo sobre isso. Me questionei muito. E é muito perigoso quando você começa a se questionar sobre as coisas que vêm por fé e não por ciência, não por ver, não por saber. E eu me questionava. E naquele dia eu orei e falei assim: Senhor, o Senhor sabe como eu estou, não preciso dizer. Mas eu quero te pedir uma coisa. Se o Senhor é Deus, o Deus da Bíblia que eu aprendi, se o Senhor existe mesmo, me mostra que o Senhor existe. Me mostra, faz alguma coisa na minha vida, na minha casa, e não deixa que eu fique morna mais. Gente, quando você fizer uma oração dessa, se prepara, tá bom? Faz assim, mas tu pensa bem antes de fazer uma oração dessa. Eu fiz essa oração. Tem mais ou menos 3 anos que eu fiz essa oração. Mais ou menos 3 anos. 3 anos e menos que 3 anos um pouco. E a partir dali, uma tempestade começou a surgir na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, na saúde dos meus filhos. Em tudo. 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 Meu esposo está ali para não me deixar mentir. Tudo mudou na nossa casa. Tudo mudou. Muita coisa ruim aconteceu.
Mas Deus começou a se mostrar e mostrar para a gente: eu sou Deus nisso aqui. Eu é que faço isso aqui. Eu é que arrumo esse problema aqui para vocês. Eu é que renovo. Eu é que faço. E aí a gente começou a apanhar. Eu não lembro quem foi que falou de Jó. Ontem, em algum lugar, eu estava ouvindo falar de Jó. Um livro que eu estava lendo falando de Jó. Sabe quando Jó estava passando por muitos problemas? E ele começa a murmurar e falar? Não é murmurar, ele começava a questionar e falar muito. E Deus não falava nada, ficava só escutando. Aí chegou um momento que Deus falou para ele assim: Jó, agora tu fica quieto, que agora eu que vou falar. Agora você fica em silêncio, que quem vai falar sou eu. E aí Jó não fala mais nada. Jó tinha falado por aquele tempo todo, mas naquele momento ele começou só a ouvir, porque aí Deus começou a falar. E nós vivemos isso na nossa casa. Deus começou a falar e mostrar quem ele era. Então, com muitas reviravoltas que aconteceram na nossa casa, que eu não vou me prolongar nesse assunto, porque eu creio que um dia eu vou dar esse testemunho por completo. Mas eu quero falar uma coisa que aconteceu. No meio de tudo isso, nós decidimos que nós iríamos voltar. Que nós não seríamos mais pessoas mornas. E que nós iríamos fazer a obra de Deus, fazer o que Ele nos pede. Nós decidimos isso. Era algo que nós vínhamos falando há muito tempo, mas nunca se concretizava. Sabe aquela coisa de falar assim: eu queria fazer mais, mas parece que não flui. E naquele dia nós estávamos conversando sobre isso e orando, e ali nós tínhamos, eu tenho uma amiga que fala: nossa, ali era o quarto de guerra de vocês, hein? Nosso quarto era o local onde a gente orava, onde a gente clamava. A gente tem um closet que lá dentro era onde a gente batalhava. Nossas batalhas espirituais. Ali nós orávamos, ali nós clamávamos, ali nós cantávamos, ali às vezes eu ia trocar de roupa e tropeçava no Alan porque ele estava prostrado orando. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele não esquece de nenhuma oração que você faz. De nenhuma. E aí, certo dia eu estava conversando com ele sobre isso, nós orando e vivendo essa fase, e a Ana Laura estava brincando na cama, assim, com os brinquedinhos dela. E aí teve uma hora que ela parou e ficou olhando para cima da janela do quarto. Parou de brincar e ficou olhando para cima da janela. E eu falei, o Alan não percebeu, ele continuou conversando, o que a gente estava conversando, e eu percebi que ela tinha parado de brincar para olhar para cima da janela. E eu falei: o que foi, Ana Laura? Aí ela falou assim: Jesus está aqui. Aí eu olhei para o local e não vi nada, né? E aí eu virei para ela e falei assim: Jesus está aqui? Ela falou assim: sim, tem 2 Jesus. E naquela hora eu soube que tinham 2 anjos dentro do meu quarto. Porque ela, com o coração de criança, ela não soube dizer o que era aquilo, quem eram aquelas pessoas. Ela falou que era Jesus, foi o que ela sentiu na hora. As crianças são muito sensíveis ao mundo espiritual, né? E ela falou que tinha 2 Jesus ali. E eu queria tanto ver, mas eu não vi. Eu falei para ela assim: e como que ele é? Porque eu queria saber, né? Como que ele é? Ela falou: é bonito. Só isso, na inocência dela de criança. E naquele dia eu me senti, eu falei: poxa, que crente sou eu. Eu precisei que Jesus me mostrasse. E Ele me mostrou, porque Ele quis. Não porque Ele precisasse me mostrar. Só porque Ele quis, porque Ele poderia falar assim: que crente vai se converter, porque você quer que eu te mostre alguma coisa? Eu me senti bem feliz, porque eu falei: poxa, Deus está aqui de novo na minha casa. O Espírito Santo voltou a fazer parte desse lar. Mas eu me senti como Tomé, sabe? Quando Jesus fala para ele assim: você viu porque você creu porque você viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, por mais que você não veja, mas Deus, Ele é Deus. E aí eu vou voltar agora. Esse era um testemunho que eu queria muito contar, porque eu achei sobrenatural aquilo que aconteceu. Talvez você pense assim: foi uma imaginação. A Ana Laura tinha 3 anos, ela tinha acabado de completar 3 anos. Eu acho que ela não tinha capacidade para inventar isso. Eu tenho certeza, ela inventa muitas coisas, ela é muito criativa. Mas assim, a riqueza de detalhes de falar que era Jesus, que era bonito e que eram 2. Como na Bíblia muitas vezes mostra, que é como a figura do filho do homem. E aí quem vem são anjos, representando Deus. A gente vê muito isso na Bíblia. E voltando aqui.
nossos olhos espirituais foram abertos, né? Não naquele dia, mas nossos olhos espirituais vinham sendo abertos por causa da nossa oração, por causa da nossa disponibilidade, por causa da leitura da Bíblia que voltou a acontecer dentro da nossa casa. Porque se você fechar a tua Bíblia, você não vai ouvir mesmo Deus falando. Porque essa aqui é a palavra viva. Então, se você não lê, se você passar a não ler a tua Bíblia, você não vai ouvir Deus nunca. Nunca. Tem gente que vive correndo atrás de profecia, e a profecia está aqui. Tem gente que vive querendo que alguém entregue uma palavra, mas a palavra já foi entregue, está aqui. E tem pessoas que são profetas mesmo, e que vão te falar alguma coisa, que é vinda do trono de Deus. Mas nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, a palavra rema. Então, voltando aqui na sensibilidade que nós estávamos falando lá no início, né, no esfriar. O que acontece quando alguém esfria? O que você considera uma pessoa fria? Como você considera? O que você considera uma pessoa fria? Pode falar, gente. Vocês falam só no culto de sábado, gente. A pastora falou a palavra exata que eu anotei aqui. Uma pessoa sem sensibilidade. Eu esperava que ia falar um monte de gente para depois eu falar que era sensibilidade, mas ela já falou, né? Uma pessoa fria é uma pessoa que perde a sensibilidade mesmo. Ela perde a capacidade de chorar, de se entregar na presença de Deus. E eu estava vendo uma série há um tempo atrás, e eu acho que vocês vão saber que série é essa, mas eu não vou falar não, gente, que ela não é muito de Jesus, não. Mas vocês vão saber qual é a série. Que em um determinado episódio dessa série apareceu uma menininha, loirinha, uma menininha, e ela apareceu no hospital e falava que os pais dela diziam que ela tinha caído, mas ela falava, não estou bem, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo dor. E aí ela falava, e aí os pais dela falaram, essa menina não sente dor. As crianças na escola batem nela, bate taco de golfe na barriga dela, ela fica mandando as crianças bater taco de golfe na barriga dela para mostrar que não sente dor. E aí os médicos foram fazer os exames e ela estava toda arrebentada por dentro, os órgãos todos arrebentados por dentro, porque ela não sentia dor. Então ela não tinha problema, ela se batia, ela mandava os outros bater nela porque ela falava que ela era super heroína. Né? Já descobriram aí a série. Tem um povo aí já balançando a cabeça que já descobriu qual é a série. Então, ela mesma se batia, ela falava, eu sou uma super heroína. Começaram até a desconfiar que os pais dela estavam batendo nela, né? Estavam agredindo a menina, mas não é. É porque ela tinha uma doença, e essa doença é que ela não sentia dor. E a dor, gente, existe por um motivo. Existe uma razão para a dor. Existe uma razão para você precisar sentir sensibilidade. Existe uma razão, não é aleatório. Né? Imagine se você não sentisse dor. Você ia se queimar e não ia sentir. Né? Você ia passar em cima de um prego e não ia sentir. E para você ia estar tudo bem. Então a dor, a sensibilidade, ela te mantém vivo. Ela te mantém vivo. Então a sensibilidade ela é essencial nas nossas vidas. Como eu falei, a dor existe por uma razão. E quando o amor de alguém esfria, os olhos não brilham mais, perde-se a empolgação, a paixão, o interesse. Não somos mais sensíveis e não choramos mais. E aí Jesus fala lá, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. E eu fiquei com aquilo, eu falei, gente, por quê, hein? Tanta coisa para Jesus falar, ele ia falar bem-aventurados os que choram. Tinha muita coisa para Jesus falar, né? Bem-aventurados os fortes. Bem-aventurados, não. Ele falou bem-aventurados os que choram. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre esse choro que Jesus falou lá, nesse capítulo. Porque existem vários tipos de choro, você concorda comigo? Que existem vários tipos. Você pode chorar de alegria, você pode chorar de tristeza, você pode chorar porque está de luto, você pode chorar porque perdeu o emprego. Existem vários tipos de choro. Existe o choro de crocodilo, a lágrima de crocodilo, que é quando a pessoa chora porque ela quer manipular alguém. Então, existem vários tipos de choro. Só que esse choro que Jesus fala aqui, eu pesquisei, do original significa... O original é pantutes, que é o pranto. É a mesma palavra usada quando Jacó
chora pela morte de José. Quando Jacó recebe a túnica de José suja de sangue, e ele pensa que o animal tinha comido, os animais selvagens tinham comido seu filho, ele pranteia, é aquele choro de dor, do âmago. É essa mesma palavra que é usada aqui, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram. Então não é qualquer choro, né? Isso aqui não é um chamado à murmuração ou à lamúria. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre um outro tipo de choro. Então nós sabemos que esse pranto que Jesus se refere não eram lágrimas de crocodilo, era um choro mesmo, era um choro de verdade, né? Era um choro de quem está sensível. É um choro de quem está sensível por algo que aconteceu, né? E aí eu te pergunto, quanto tempo tem que você não chora mais aos pés do Senhor? Eu fiquei muito tempo sem chorar, e quem me conhece sabe que eu sou chorona. Antes, o pastor chegava às vezes para me dar uma palavra, triscava a mão na minha cabeça, ou então dava um beijo na testa, eu já estava, ô pastor, chorando. Quem me conhece sabe que eu sou assim, e eu passei muito tempo fechada. Nem chorar eu chorava mais, de tão fria que eu me encontrava. E aí eu pergunto para você, quanto tempo tem que você não chora aos pés do Senhor? Essa canção que foi cantada pelo Ministério de Louvor é justamente sobre isso. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. O choro, gente, o choro não é simplesmente uma demonstração de fraqueza, dependendo do choro. E hoje a gente vê muito, né? Porque tudo hoje é instagramável. Tudo hoje você vê o cristianismo sendo maculado, né, por pessoas que elas querem enquadrar o cristianismo em algo que não é verdadeiro. Colocando o homem no centro do cristianismo e Jesus que se adeque ao que você quer, às suas conquistas, a tudo que você deseja para a sua vida, né? Então é o coach, é o surgimento dos pastores coaching, ou então os coachings que se utilizam do evangelho, ou se utilizam do cristianismo para se promover, para ganhar mais curtidas, mais seguidores, e aquilo ali vira um circo. Um circo. Mas nós temos que ser crentes, não é no Instagram. Não é porque você tem um cargo, ou porque alguém te falou que você fala bem, né? Quando alguém fala assim, Nayana, eu gosto de você pregando, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque nunca isso venha a subir ao teu coração, quando alguém te falar algo assim. Porque a glória é do Senhor. A glória, dentro da tua profissão, é do Senhor. A glória é do Senhor. A glória no teu ministério é do Senhor. Foi Ele que te deu. A glória, se você é bela, linda e maravilhosa, e todo mundo fala que você é linda, é do Senhor, porque foi Ele que te fez desse jeito. Foi Ele que te fez. Nem isso é teu. Nem você ser linda e maravilhosa é teu. É do Senhor. Se você tem uma família maravilhosa, é do Senhor. A gente precisa entregar isso, aprender a entregar. E saber que é dele. E aí, voltando para cá, às vezes nós não choramos, não nos entregamos por causa de uma coisa chamada, uma pequena coisa, mas que fez Satanás cair. Foi o orgulho. Às vezes nós estamos tão orgulhosos e às vezes eu falo assim, gente, às vezes é mais fácil a gente receber em outra igreja, a gente receber de Deus num acampamento, num encontro, num retiro, numa viagem, em qualquer lugar do que na nossa própria igreja. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam o tanto que é difícil para a gente receber algo novo dentro da nossa igreja, não porque a palavra não é boa lá, ou não porque não estão falando da Bíblia lá, não é. É por causa de quem está em volta de você. É porque quando você está dentro da sua igreja, todo mundo te conhece, você não quer chorar mais. Você não quer se derramar mais. Você não quer ir no altar quando o pastor chama para um apelo. Porque você fala, o que o irmão vai pensar de mim, hein? Vai pensar que eu estou em pecado, hein? Aí eu nem vou. Mas se você estivesse num lugar onde ninguém te conhece, você vai, né? Porque ninguém te conhece mesmo, você vai, se derrama, chora. Já aconteceu comigo.
de ir para um congresso, né, em outra cidade, em um outro lugar, e eu me derramar, me rasgar, o Espírito Santo vir, e aquela coisa maravilhosa. Deus pode fazer isso na nossa própria igreja. Na nossa própria igreja. Eu cheguei a falar com o pastor, eu fui uma vez no gabinete. É duro, hein, gente, pregar com o pastor bem aqui. Cadê o pastor? O senhor nem estava aqui no início do culto, né? E veio. E algumas vezes eu fui no gabinete dele, falava, pastor, eu estava querendo mudar de igreja. Eu falei algumas vezes. E quem conhece o pastor Luciano antes sabe que antes isso aí, deixava ele. Isso aí ele não gostava. E eu fui algumas vezes, porque eu sou caruda. Geralmente, quando acontece alguma coisa, alguém fala assim, pastor, não sei o quê. Eu vou lá e pergunto para ele, pastor, é isso aí mesmo que estão falando do senhor? É verdade mesmo? Geralmente, eu sou assim. Eu prefiro ir perguntar para eles do que sair disseminando a discórdia, né? E algumas... A pastora falou que é melhor ser assim. E aí, algumas vezes eu cheguei e falei, pastor, eu não estou mais me sentindo bem, eu não tenho mais amigos na igreja, eu estou assim. Só não saí porque meu esposo falou que nós não vamos sair, mas no meu coração é isso. Eu chegava e falava, e ele falava, minha filha, não sei o quê, aquele jeito, né, dele. Mas é porque a gente não está se sentindo bem, mas porque a gente tem orgulho. A gente tem orgulho, e muitas vezes também nós fomos feridos, nós fomos machucados, magoados, né? Às vezes a nossa liderança, nós éramos líderes, mas às vezes aquilo nos machucou de alguma forma. Às vezes pessoas, alguém te falou alguma coisa que te machucou muito, essa pessoa às vezes nem sabe que ela te falou isso e te machucou tanto. Algo que alguém fez, né? Enfim, são muitas coisas que levam a gente a nos afastar do corpo de Cristo. Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre o choro, eu vou falar 3 coisas, é breve, todo mundo sabe que minha pregação sempre é rápida, é breve. E a primeira coisa é que o choro, ele revela sensibilidade, eu já falei isso, né? Grandes homens e mulheres da Bíblia choraram. Se você olhar na Bíblia, Deus... É porque sabe o que é uma coisa? Não é à toa que Jesus falou que bem-aventurados os que choram. Jesus sempre gostou dos chorões, sabia? Quer ver? Olha na Bíblia. Deus gosta de gente sensível. Deus gosta. Deus resiste muito ao orgulho. Pessoas orgulhosas. Deus não é que ele não goste, mas ele resiste. Ele não é muito chegado no orgulho, não. Mas ele gosta de gente sensível, verdadeira, sabe? Então, tá repleto, você pode procurar na Bíblia. Procura na internet assim, homens na Bíblia que choravam. Homens que choraram. Você vai encontrar diversos, né? E eu posso citar Ana. Ana não era só homens, eu estou falar logo de Ana para as mulheres falar, só homens? Não. Ana chorou quando ela quis um filho. Ela queria um filho. Ela falava, Senhor, eu estou aqui, meu Deus, só eu que não tenho filho. E ela chorou tanto que acharam que ela estava bêbada, porque ela ficava chorando na presença de Deus, pedindo um filho. Ana chorou. Jeremias era considerado profeta chorão, porque ele chorava. Davi chorou. Davi era sensível, tanto que ele foi considerado homem segundo o coração de Deus. É porque ele era sensível ao pecado. Quando ele pecava, ele se sensibilizava, ele reconhecia. Deixa eu ver se eu lembro de mais um aqui na minha anotação. Paulo, não sei se vocês sabem, mas era o apóstolo chorão também. A Bíblia fala sobre Paulo ser o apóstolo chorão. E a Bíblia fala que Paulo servia ao Senhor com lágrimas. Paulo servia ao Senhor com lágrimas. Gente, tem tanta forma de servir ao Senhor, é servir com lágrima. Mas ele servia ao Senhor com lágrimas, porque ele chorava pelas igrejas, ele chorava pelos lugares onde ele passava, ele sentia amor, compaixão, então ele chorava. Então o choro, a primeira coisa que revela é a sensibilidade. A segunda coisa, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, ainda em Mateus, no capítulo 26, no versículo 75. Mateus 26, 75 fala o seguinte: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Aí mostra que o choro, ele revela arrependimento. Pedro aqui, Jesus tinha falado para ele, tu vai me negar. E ele falou, eu, Senhor? Eu? O Senhor está vendo Judas bem aí, esse povo aí estranho. Vai falar que eu vou te negar? Nunca!
Ei, gente, quando alguém falar nunca para você, esse negócio de nunca é um perigo. Ele falou, eu nunca. Mesmo dia ele negou. 3 vezes, foi só uma não, 3. E aí Jesus falou para ele, como? Antes que o galo cante, você me negará. Aí o galo cantou e ele, poxa vida. Aí ele começou a chorar. O choro dele foi de arrependimento. Tanto é que ele se tornou quem ele se tornou na história, né, dos cristãos. Tanto é que ele se tornou aquele homem que pregava e multidões se convertiam. Porque ele demonstrou arrependimento. E aí Jesus vem e pergunta para ele, e aí, tu me ama? E ele, eu te amo, Senhor. E aí, tu me ama mesmo? Ama mesmo? Ele, amo, Senhor. Pedro, tu me ama mesmo? E ele, mas eu amo, Senhor. Jesus estava curando ele daquilo que ele tinha feito, daquilo que era amargura no coração dele por ele ter negado. Jesus perguntou 3 vezes para ele se ele realmente o amava. E ele respondeu as 3 vezes que amava. E só aí Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. E a terceira coisa, eu vou perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você chorou amargamente por um pecado seu? Por um pecado. Falou, puxa, Senhor, esse pecado, e você chorou na presença de Deus por causa desse pecado. Se o seu pecado não te causa mais nenhuma dor, eu tenho uma péssima notícia para você. O seu amor por Jesus se esfriou. Antigamente, é o que eu falei para vocês, antigamente a noção de pecado era clara para os cristãos. Né? Tanto que você via um cristão lá longe, você falava, ó o crente indo, ó o crente vindo. Você já sabia que era crente, porque o cara tinha o estereótipo mesmo, né? Ele tinha firme o que era certo e o que era errado. Hoje não, hoje às vezes a gente vai para a igreja para outras coisas, outras finalidades, fazer network, conhecer pessoas, estar ali naquela comunidade legal, ou que os nossos filhos não cresçam longe da presença de Deus. Muitas vezes isso acontece, sabia? Muitas vezes. De você pensar assim, cara, eu não estou afim de ir para a igreja, mas eu vou só por causa desses meninos, porque vai que esses meninos crescem, se desvia e vai dar problema para mim. Não, eu vou, é o jeito. Não é porque você quer ir, não. São outras motivações. O cristianismo, ele precisa gerar em nós a consciência do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso é cristianismo. Se você nunca soube, de fato, o que é o cristianismo, vou explicar para você hoje. O cristianismo é a consciência do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É a consciência de que nós pecamos, nós carecemos do amor de Deus, para voltarmos a Ele. E que no final vai ter um juízo final. E os crentes não acreditam mais no inferno, gente. Os crentes não acreditam mais no inferno, só no céu. Só no céu, só nessa parte que o povo acredita. Você precisa voltar a acreditar, tanto no céu, mas você precisa saber que o inferno é real. É real, é verdade aquilo ali. Então a gente não acredita mais. Eu tinha um colega que ele era bem assim, Ele cantava no louvor. Ele, toda vez que tinha uma oportunidade para pregar, ele queria pregar, porque ele achava que ele pregava assim lindamente. Isso é muito antigo, gente, não foi aqui na igreja, tá? Ele achava que ele pregava, para vocês não ficarem, quem será? Fulano. Pô, não está aqui, gente. E ele achava que ele pregava lindamente assim, maravilhosamente, era o cara da eloquência. Mas ele acreditava numa coisa também, muito na graça de Deus. E a graça de Deus é real, mas sabe o que ele acreditava? Que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, que no final, Jesus amava tanto ele, que iria mandar ele vir para o céu. Ele falava assim, a gente vive no tempo da graça, minha filha. Jesus vai me perdoar, posso fazer o que eu quiser. Ele não falava isso abertamente na igreja, mas se você tivesse uma conversa tete a tete com ele, você via que ele acreditava nisso. Que ele podia fazer o que você... E ele escandalizava muito. Ele era um santo. Vocês já viram algo assim? Vocês já conheceram alguém assim? Ele era um santo na igreja, gente. O irmão fulano de tal. Mas lá no mundo, cara, ele envergonhava muito o evangelho. Muito mesmo, muito. Muita coisa errada e todo mundo sabia na sociedade. E isso envergonha o nome de Deus. Vergonha. Que você não seja vergonha, que você seja honra.
Que você seja vaso de honra na casa de Deus e não vergonha. E a terceira e última coisa que eu coloquei aqui que o choro demonstra é a compaixão pelos perdidos. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas 19, do 41 ao 44. Lucas 19, do 41 ao 44. Diz assim: E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Você entendeu esse texto? Lendo só esse pedacinho, você entendeu? Jesus tinha chegado em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, que ele avista a cidade, ele chora. Jesus chora só de ver Jerusalém. Porque ele sabia que ele estava lá. Eles podiam aproveitar a oportunidade, eles não iam aproveitar. E a cidade iria ser sitiada dentro de poucos anos. Dentro de poucos anos, tudo seria derrubado. E aquela cidade tão amada por ele, não ia ficar pedra sobre pedra. E Jesus chora ao olhar para Jerusalém. Qual foi a última vez que você chorou pela sua cidade, pelo seu país, pelo seu estado, por um amigo, por um parente, por um filho, por quem quer que seja? Qual foi a última vez que você sentiu compaixão de alguém, que essa compaixão te fez chorar? E aqui que eu caio no momento maior do meu esfriamento, quando eu notei que eu estava fria, feito um cubo de gelo. É porque eu amava pregar a palavra de Deus. Eu amava anunciar a palavra de Deus, pregar, ministrar, chamar pessoas. Não era na frente, era para quem eu visse, era para as pessoas que eu andava, para os lugares onde eu estava. Eu pregava a palavra. Eu, menina, adolescente, eu pregava a palavra para as minhas amiguinhas, elas se convertiam dentro do banheiro da escola. E ali eu estava em um lugar, nessa época eu estava trabalhando num lugar onde era muito difícil ser cristão, primeiramente, nesse local onde eu estava, porque eu percebia que os cristãos eram muito perseguidos. E eu não falava nada, muito assim, muito pouco. Só tipo, não, porque lá na igreja, alguma coisa assim, mas muito pouco, sabe? Crente 007. Ninguém sabe que você é crente. Você é crente, só você que sabe. Nem a sua família não tem certeza mesmo se tu é de rocha mesmo. E aí eu comecei a não ter mais compaixão. A pessoa estava se perdendo, você vê a pessoa... É porque ela quer, o problema é dela. Ela quer, não quer prestar. Sabe quando você começa a falar, não quer prestar, que o fulano não quer prestar? Quem sabe, gente? Você não está perdendo a compaixão, o amor por vidas, né? O amor por fazer a obra de Deus. Quem sabe a tua crítica sobre a tua igreja é porque você é a pessoa que pode tampar esse buraco. Você é a pessoa que pode se colocar na brecha e resolver esse problema que você vê na sua igreja, que você pode. Você tem total capacidade, você tem criatividade, você tem capacidade e você não faz. E você prefere criticar. Agora eu vou falar uma coisa, é muito difícil, é muito bom quando você está dentro da panelinha. Agora, quando você sai, é difícil também para voltar, eu entendo. Eu passei por muita dificuldade para retornar. Às vezes eu vinha para a igreja e falava, poxa, como é difícil, cara, eu não conheço, assim, parece que eu não conheço, parece que o povo nem me conhece mais. E era difícil, você às vezes quer fazer alguma coisa, mas parece que tem um entrave, assim, parece que... Então, é para os dois lados. Você se disponibiliza para fazer. E você que tem um grupo, chama os outros para fazer também. Não fica só naquele grupinho seu, não. Só naquela galerinha, não. Tem outra galerona massa aqui que está querendo fazer também, querendo trabalhar, esperando uma oportunidade para trabalhar. Que quer, que tem vontade, mas às vezes não tem tanta... Né? Não, às vezes não tem um jeito de chegar e falar, pô, fulano, eu queria muito trabalhar. Às vezes ele não tem isso.
Quando foi a última vez que você se importou dessa maneira com a salvação de alguém? Igual Jesus se importou com a salvação de Jerusalém. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Quando foi a última vez que você se preocupou verdadeiramente com isso? A indiferença também revela a nossa frieza. Então agora eu te pergunto, você consegue entender o que Jesus quis dizer quando ele falou bem-aventurados os que choram? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Você consegue entender o que Jesus estava querendo dizer com bem-aventurados os que choram? Você consegue entender isso? Agora, sempre que Jesus fala alguma coisa, geralmente na Bíblia, sempre vem acompanhado de uma promessa, não é? Ele fala e vem uma promessa em seguida, né? Ele fala para você fazer uma coisa e depois, porque isso vai acontecer. E quando ele fala em bem-aventurados os que choram, o que ele fala logo em seguida? Porque eles serão o quê? Consolados. Ele fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E quem é o Consolador, gente? Quem é o Consolador? Ele falou, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E mais na frente um pouco ele promete assim, eu vos enviarei um Consolador. Então, quando ele fala bem-aventurados os que choram, aqui no capítulo 5, ele já sabia que ele ia falar mais na frente quem era o Consolador. Quem era a pessoa que ele ia mandar para ser o Consolador. Sabe quem era? Ele mesmo. Ele mesmo era o Consolador. Jesus não queria que vivêssemos aos prantos. Ele disse, bem-aventurados os que choram, porque eles seriam consolados. O choro tem um propósito. Nós vamos ministrar uma canção. Ainda não é o final da ministração, é quase o final. Mas nós vamos ministrar essa canção. E eu quero que você medite nessa letra. Fecha os teus olhos. Esquece quem está do teu lado. Não precisa levantar, não precisa... Pode ficar sentado aí, do jeito que você está mesmo. Abaixa a tua cabeça e medita nessa canção. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações
e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Aleluia. Isaías 61, de 1 a 3 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram. E Isaías já havia profetizado que Jesus viria e que ele era o Consolador e que a unção estava sobre ele para ser o Consolador de todos os que choram. O Espírito do Senhor está aqui, o nosso Consolador. Não seja um desses muitos de quem Jesus falou que o amor se esfriaria. Abra sua boca e chore. Chore na presença de Deus. Eu quero te pedir que você feche os teus olhos agora. Se você não sente mais amor por vidas, ore e peça para Ele te mostrar. Mostrar para você aquilo que Deus mostrou para mim quando eu fiz aquela oração. Que você possa receber também essa unção para consolar aqueles que choram, porque você já foi consolado pelo Senhor. Existe uma coisa muito importante que eu quero fazer aqui hoje. Eu quero perguntar se existe alguém aqui hoje que precisa se reconciliar com o Senhor. Quero perguntar se existe alguém que precisa, que sabe que tem algo errado, que sabe que não está bem, que não está normal, ou que você sabe que você precisa se reconciliar com Ele. Que o teu orgulho não impeça você de chegar até o altar do Senhor, de chorar aos pés do Senhor. Eu queria muito pedir que a igreja ficasse com os olhos fechados realmente, para que pessoas que estejam precisando fazer essa oração e falar: Senhor, me recebe de novo, me recebe de volta. Eu estou fria, não estou conseguindo, eu nem tenho vontade de chorar. Está falando aí de choro, eu nem tenho mais vontade de chorar. Eu nem tenho mais isso. Isso foi apagado de mim há muito tempo. Há muito tempo. Eu estou frio à tua palavra. Eu não estou mais sensível. Eu não estou mais sensível aos perdidos. O meu ministério se acabou, se apagou. Como o Senhor falava comigo antes, o Senhor não fala mais. Os céus estão de bronze. Eu não consigo mais te ouvir. Eu não consigo mais ler a tua palavra. Eu não consigo mais fazer nada. Você que na tua infância, na tua adolescência recebeu um chamado do Senhor, e você sabia e tinha convicção desse chamado, você deixou isso se perder, deixou isso para lá, deixou isso se acabar. Quero te fazer um convite para você vir aqui à frente, derramar isso aos pés do Senhor e pedir para Ele restaurar todas as coisas, pedir para Ele te consolar. Se você está com um problema de tristeza, você vê que você não está bem, precisa do Consolador. O Consolador está aqui. Jesus é o Consolador. Ele é o Consolador. Os pastores estão orando pelas pessoas que quiserem chegar até aqui. Ore ao Senhor, clame ao Senhor nesse momento. Nós vamos ministrar mais uma vez essa canção. Aleph. Aleluia, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Pai, nesse momento. Aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor. Vem com teu Espírito Santo, Senhor.
Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu quero que você que está aqui no altar, mas você que está aí sentado, uma das falas hoje da nossa irmã Nayana é que antigamente o cristão, ele identificava o que era pecado e o que não era pecado. Ele vivia isso. Hoje em dia não. Hoje em dia o evangelho da supergraça ou da hipergraça tem levado muita gente a acreditar, como alguns domingos atrás eu preguei, que o nome está escrito no livro da vida e ninguém vai tirar de lá. Mas as três coisas importantes que foi falado nessa mensagem de hoje, que o choro revela sensibilidade. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, quando entendemos o que Ele representa para nós. Quando Nayana falou aqui que o amor de quase todos se esfriaria, quando a Bíblia coloca essa palavra quase todos, é acima da metade, é mais do que para menos. Ou seja, nós estamos presenciando isso. O amor de muita gente está se esfriando. Pessoas que exerciam hoje funções e cargos dentro da igreja estão deixando, sabe por quê? Estão preocupados muito mais com o que vão fazer lá fora, com o seu bem-estar, com a sua própria vida. Perderam a paixão até pelas crianças da igreja, perderam a paixão pela adoração, perderam a paixão pelo aprendizado da palavra, pelo ensino da palavra. As pessoas estão vivendo hoje como se Jesus não fosse voltar. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Jesus está às portas, gente, e Ele vai começar a tratar com a igreja, e serão arrebatados aqueles que realmente estiverem firmes com o Senhor. A Bíblia diz que largo é o caminho que conduz à perdição. Tem muita gente entrando por ele, mas estreito e apertado é o caminho que te conduz à salvação. E olha o que a Bíblia diz: poucos, poucos, isso aqui, poucos são os que entrarão por ela. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos preferindo o caminho largo, o caminho da facilidade, o caminho que nos leva à perdição e nos engana, nos achando que estamos vivendo na plenitude de Deus. Essas pessoas que estão aqui no altar, irmãos, que Deus restaure o teu ministério, que Deus restaure o teu chamado.
que você possa ter convicção de uma vida plena com Deus. Mas tem muita gente aqui ainda com o braço cruzado. Não me envolvo mais, pastor, não participo de mais nada, não quero me envolver. Deixa eu dizer algo para você. O choro também mostra o arrependimento. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos a situação que nós estamos vivendo, será que eu vou morar no céu? Será que vivendo a vida que eu estou vivendo, eu vou viver com Deus mesmo? E a terceira e última coisa que a Nayana falou aqui, que o amor, que o choro revela paixão, paixão por almas. Você perdeu a paixão por almas. Você vem domingo após domingo à igreja, tem muita gente morrendo lá fora sem Deus, tem muita gente perdida lá fora. A importância de abrir a tua casa para estabelecer o reino de Deus, para reunir seus amigos para um churrasco, para reunir os seus amigos para bater um papo, para assistir um filme, está ótimo. Mas o mais importante é que em tudo que você fizer, tenha sempre a palavra de Deus, que você possa trazer pessoas ao conhecimento da verdade. Peça a Deus paixão. Eu estou olhando aqui muita gente insensível à voz de Deus, porque o lugar de restauração é aqui, ó. Você vai sair daqui com os braços cruzados da mesma maneira que entrou. Sabe por quê? Porque alguém está tocando em você e você não está nem aí para isso. Jesus está tocando em você hoje. Ele está dizendo: eu preciso de você, eu quero te usar, eu quero que você seja um agente transformador e não se permita se transformar e se moldar como o mundo tem se moldado, mas que você está decidido a viver o evangelho da qual eu sou o Senhor dele. Tem mais alguém aqui? Vamos ficar de pé. Saia do seu lugar, vem aqui no altar. Ainda há chance para você fazer isso. Ainda há oportunidade para você mudar a história da sua vida. Ainda há oportunidade. Pode sair do seu lugar, mas venha logo. Pastor, eu deixei o ministério. Pastor, eu deixei. Volta. Deus está chamando você. Há espaço para o trabalho. Sabe o que a Nayana falou? Muitos às vezes se sentem só, aí começam a botar defeito na igreja, começa a colocar defeito no pastor, começa a botar defeito na irmã, porque se afasta, se distancia. É hora de você voltar, se aproximar de novo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver esse evangelho, eu quero praticar esse evangelho. Pode fechar os seus olhos.